Boa tarde a todos e a todas os presentes, que se encontram agora a entrar neste webinar. O meu nome é Helena Gil e pertenço ao Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, o novo Educa, como todos já sabem, e no qual está integrada a Ex-Direção-Geral da Educação, ao qual eu pertencia. Ora, este webinar é o terceiro deste ano letivo sobre o tema da plataforma Zincers. O primeiro teve lugar no dia 30 de setembro, precisamente para que as escolas tivessem a oportunidade de conhecer e incluir nos seus planos de trabalho estes temas produzidos e concebidos pela plataforma e para a plataforma. E o segundo webinar realizou-se no dia 24 do passado mês de março, em que falámos sobre precisamente a plataforma, como a utilizar e também se falou sobre os prémios. O programa Zincar está alinhado com o preconizado na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, esta agora nova revista, e com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, ao promover competências essenciais como o pensamento crítico, a responsabilidade social e a literacia ambiental para a sustentabilidade, alinhando-se igualmente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Ora, o programa constitui-se num recurso valioso para os docentes, todos os docentes que pretendam desenvolver projetos e práticas pedagógicas com impacto e alinhadas com os desafios contemporâneos e do dia a dia dos nossos jovens, adotando também uma abordagem integrada e articulada, centrada na interdependência entre as várias disciplinas, nas suas aprendizagens essenciais, bem como nas dimensões da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Este programa é um programa muito completo, daí também nós termos apoiado desde o primeiro dia. Promove interdisciplinaridade, a intencionalidade, que é isto que nas nossas escolas deve haver, não é um programa em que tenha que ser seguido ponto a ponto, não é isso. As atividades podem ser incluídas naquilo que se está a fazer, nos projetos que as escolas estão a desenvolver, como vocês vão ver mais à frente. De qualquer forma, é um programa em que os docentes dos ensinos básicos se podem basear para irem buscar também conhecimentos e promoverem o espírito crítico nos seus alunos. De qualquer maneira, não me vou alongar mais, e passo a apresentar os oradores deste webinar. Mas primeiro queria agradecer ao meu colega Rui Lima, também do Educa, e que está a assegurar tecnicamente a realização deste webinar. Vamos ter na nossa companhia o engenheiro Joaquim Reis, diretor da Fundação Repsol em Portugal, que vai fazer uma primeira apresentação. Seguir-se-á também a doutora Lígia Aires, responsável da área de Educação e Conhecimento da Fundação Repsol em Portugal. Teremos também a doutora Filipa Brandão, consultora na The Equator Company, especializada no desenho, implementação e operacionalização de projetos educativos, bem como na monitorização e avaliação de resultados, mudanças de atitude, comportamentos e impacto. Desenvolve experiências de aprendizagem ligadas à sustentabilidade, com foco no pensamento crítico, competências práticas e resultados concretos, em estreita colaboração com escolas e comunidades. Teremos também, neste webinar, a engenheira Ana Cristina Rodrigues, que exerce funções na Cascais Ambiente desde 2007, onde atualmente desempenha o cargo de chefe de Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental, sendo responsável pelo Programa de Educação e Sensibilização Ambiental de Cascais, lançado no ano letivo 2012-2013. É licenciada em Engenharia Química, no ramo de Ambiente e Qualidade, pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Dar-nos-á a perspectiva de uma autarquia e dos seus projetos. Teremos depois também o testemunho da professora Maria Manuela da Silva Lourenço, diretora do agrupamento de escola Cister de Alcobaça. Este agrupamento teve a sua escola básica, uma escola básica de Alcobaça, finalista na primeira edição dos prémios Zincas e recebeu mesmo o prémio de 2.500 euros.
Foi uma das candidaturas mais apreciadas pelo júri no trabalho apresentado, onde incluíram uma proposta de novo arranjo paisagístico de um terreno junto ao Mosteiro da Batalha. Como vê, é também um tema que se enquadra lindamente no âmbito deste webinar de cidades sustentáveis. Portanto, vamos então passar agora ao engenheiro Joaquim Reis, a quem agradeço a sua presença aqui neste webinar. Muito obrigada, engenheiro Joaquim Reis. Obrigado, Helena. Nós é que agradecemos toda esta vossa colaboração. É com muito gosto que dou as boas-vindas a todos os presentes neste evento online destinado aos professores do ensino básico e que vai ser dedicado, como a doutora Helena Gil já referiu, a uma nova temática que está incluída agora na plataforma digital gratuita Zincers sobre as cidades sustentáveis e também se falará da segunda edição dos prémios Zincers que vai ter lugar este ano. Esta edição dos prémios é uma ferramenta que pretende, ou é um programa que pretende reconhecer o trabalho das escolas, dos professores e alunos do ensino básico com impacto na área da sustentabilidade e transição energética. Um agradecimento especial também à engenheira Ana Rodrigues, de Cascais Ambiente, e à professora Maria Manuela Lourenço, a diretora-geral, diretora do Agrupamento de Escolas Cister Alcobaça, pela vossa presença aqui neste webinar, bem como à Filipa Brandão, da consultora Equator Company. Muito obrigado também e reforço novamente o agradecimento também à doutora Helena Gil e ao Rui Lima pelo apoio na organização desta sessão. Nós, na Fundação Repsol, temos um forte compromisso com a educação das novas gerações, especialmente nestes temas que são relacionados com a transição energética que se tanto fala e que, em alturas como vivemos agora, tornam-se preponderantes. Além destes programas Zinkers, são disponibilizados outros recursos educativos, e estes programas apoiam os professores e escolas na sensibilização das crianças e dos jovens, promovendo a consciencialização de todos estes temas relacionados com a sustentabilidade, a ecologia, a digitalização, a inovação educativa, etc. E começámos a implementar estes programas gratuitos em 2024, aqui em Portugal, e este programa Zinca já está presente em mais de 1.400 escolas no ensino básico a nível nacional. Já para ir terminando, incentivo todos a concorrer à segunda edição dos Prémios Zincers. Não esquecer que as candidaturas fecham dia 24 de abril, e, portanto, é bom que enviem as vossas candidaturas até essa data. E agradeço novamente a todos os presentes por contribuírem para esta sessão, que acreditamos ser importante para continuarmos a avançar para um futuro mais sustentável. Muito obrigado e desejo a todos uma sessão muito produtiva e esclarecedora. E agora passo a palavra à Filipa, por favor. Olá, muito obrigada. Obrigada a todos por se juntarem a nós. Eu tenho aqui uma pequena apresentação para acompanhar a nossa conversa, que já devem estar a ver. Então, o que é que nos traz hoje as cidades sustentáveis? O que é que são? Por que é que importam? E de que forma é que as escolas podem contribuir para este futuro em comum? Vamos ter uma ação prática, diria eu. Vamos falar então um bocadinho, nada, sobre o que são os Zinkers, as cidades sustentáveis com a Cascais Ambiente. Vamos relembrar o que são os prémios e depois vamos então ter um testemunho da direção de um agrupamento que participou e foi finalista no ano passado. Assim, rapidamente então, o que é que são os Zinkers? Os Zinkers é uma plataforma digital gratuita para professores, que agrupa uma série de recursos prontos a usar, dinâmicos, interativos e que estão alinhados com muitos dos nossos desafios e com os temas que são trabalhados aqui no contexto escolar português. Temos a água, temos a energia, temos a mobilidade e temos também então as cidades sustentáveis, que é o tema que nos une hoje. Portanto, indo a este link que está também partilhado no chat, têm acesso a estes conteúdos todos que podem aplicar nas vossas aulas.
Mas afinal, então, o que é que são as cidades sustentáveis? Quais são os desafios reais e porque é que são importantes para a escola também? Qual é o papel da escola nesta construção? Então, ouvir a engenheira Ana Rodrigues, que nos vai falar então com mais detalhe do que é que o Cascais Ambiente está a fazer neste sentido. Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui neste webinar. Eu tenho uma pequena apresentação para falarmos aqui um pouco sobre as cidades sustentáveis, vou passar a partilhar. Ora. Espero que estejam todos a ver. Portanto, cidades sustentáveis. Eu venho do município de Cascais, é um município muito participativo, gosta de ouvir os seus cidadãos e, portanto, consideramos que Cascais é considerada por muitos uma cidade sustentável. Porquê? Devido à política que nós aqui defendemos. São políticas integradas, combinamos ambiente, mobilidade, energia, tudo para que possamos ter aqui em Cascais uma boa qualidade de vida. A estratégia delineada pelo município tem como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. E são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que também são os alicerces para todas as atividades que nós vamos fazendo, que é para a comunidade em geral, que é para a comunidade educativa. A nível de planeamento estratégico, os grandes objetivos é ao nível da redução das emissões carbónicas, medidas de mitigação e de adaptação às alterações climáticas, o que é que nós podemos fazer para diminuir e aquilo que temos que fazer para nos adaptar à realidade que cada vez mais está presente no nosso dia-a-dia e soluções que passam sempre pela conservação e pela preservação da natureza. Cascais é um concelho que tem o Parque Natural Sintra Cascais, tem também uma área marinha protegida, portanto tem toda a sua zona de costa e temos aqui uma grande biodiversidade e queremos realmente, é uma das nossas preocupações, proteger, conservar e valorizar esta nossa biodiversidade, esta nossa natureza. Portanto, Cascais é uma cidade sustentável, tendo em conta que tem uma abordagem integrada, combina as políticas locais, sempre alinhadas também a nível nacional e às vezes não só, as tecnologias, usamos cada vez mais tecnologias no nosso dia-a-dia para também facilitar todo o trabalho depois no terreno, a proteção ambiental e, sempre que possível, o envolvimento dos cidadãos, nomeadamente a comunidade escolar. Tendo em conta alguns dos projetos que são feitos aqui em Cascais, eu trouxe aqui alguns exemplos de projetos municipais, portanto não só da Cascais Ambiente, onde faço parte como empresa municipal, mas também das outras empresas municipais e da própria autarquia, a nível de mobilidade sustentável. A nível de mobilidade sustentável, trago aqui o projeto da Mobi Cascais e a rede de ciclovias. Cada vez mais o município tem apostado num sistema integrado de mobilidade sustentável, temos uma rede pública gratuita de autocarros, temos bicicletas que temos entregue também às escolas para que os alunos possam usufruir destes equipamentos, as trotinetes também são dos equipamentos que podem ser utilizados e cada vez mais vamos apostando também na rede de ciclovias. Neste momento já temos cerca de 80 quilómetros de ciclovias aqui no nosso concelho e a maioria das escolas, nomeadamente a partir do segundo ciclo, já tem ciclovias que permitem que os alunos possam utilizá-las com as suas bicicletas no seu trajeto de casa para a escola. A nível de impactos, obviamente, a redução do tráfego e a diminuição das emissões e também promovemos assim hábitos mais saudáveis e mais sustentáveis dos nossos alunos. Depois temos o projeto de eficiência energética, a comunidade de energia. Tivemos uma primeira comunidade de energia inclusiva, que foi no infantário aqui num local em Cascais, que é o infantário de Bicesse, onde foram colocados painéis solares fotovoltaicos, que permitiu a partilha de um excedente para cerca de 20 famílias da comunidade local. Aliámos, sim, o útil ao agradável, como se costuma dizer. A nível de impactos, permitiu este projeto o aproveitamento e a partilha de energia renovável, bem como a redução dos encargos com a eletricidade, cerca de 30% para o infantário e de 50% para as
famílias. Isto foi um dos exemplos que o município tem a nível de eficiência energética. Depois, a nível de reflorestação, trago como exemplos, peço desculpa, como exemplos o projeto Oxigênio e Terras de Cascais. O projeto Oxigênio é um projeto que nós já temos há muito tempo aqui também na Cascais Ambiente, um projeto de voluntariado ambiental. Promovemos ações de plantação e de conservação da natureza no nosso parque natural e não só, cada vez mais, quando possível, em alguns espaços verdes, vamos também dinamizando diversas ações também para promover e melhorar alguns dos espaços verdes que nós temos aqui no concelho de Cascais. Temos também o nosso projeto das Terras de Cascais, onde temos parcelas de terras que vamos trabalhando, e neste momento já temos a promoção de cerca de 34 hortas comunitárias e de 5 pomares comunitários. Portanto, o município inscreve-se para ter uma dessas parcelas e depois pode trabalhar e ter a sua horta. Neste momento temos uma lista de espera muito grande, posso-vos dizer isso, mas é um projeto que cada vez mais as pessoas abraçam com muito carinho. Para além disso, temos também cerca de 50 hortas escolares, sendo que todos os participantes neste projeto também têm acesso à formação em horticultura biológica. A nível de impactos, obviamente, a promoção da biodiversidade local, o reflorestamento de espécies autóctones, o incentivo à produção local, à alimentação saudável e, obviamente, estamos aqui também a promover desta forma a nossa biodiversidade urbana. A nível da economia circular, todo o município está dotado com equipamentos de separação de resíduos, os normais ecopontos, as nossas ilhas ecológicas. No entanto, temos apostado também nos ecocentros. Neste momento temos uma rede de cerca de 22 ecocentros, com 10 a 12 fluxos distribuídos estrategicamente pelo concelho, sendo que as escolas são locais privilegiados. Todas as escolas, a partir do 2º, 3º ciclo aqui em Cascais, têm estes ecocentros ao pé da escola, que é para também permitir que os pais, quando vão levar os filhos, portanto, têm ali um local de maior facilidade. E depois temos outras campanhas que vão surgindo, como a entrega dos sacos verdes para os biorresíduos. Temos agora uma campanha piloto com a distribuição de contentores para a deposição de textas e, portanto, vamos assim sensibilizando para a redução dos resíduos cada vez mais, quer junto da comunidade escolar, quer junto dos nossos municípios, para que possamos diminuir o número de resíduos, a quantidade de resíduos enviados para aterro e também conseguirmos alcançar as metas existentes a nível dos quantitativos de resíduos recicláveis. Ainda na área da educação, temos então o projeto Orçamento Participativo Jovem e o Programa de Educação e Sensibilização Ambiental de Cascais, o PESA. São dois projetos de grande relevância aqui no nosso concelho. O Orçamento Participativo Jovem permite ou dinamiza as sessões de partilha de ideias que possam ser concretizadas pelos municípios. Existem reuniões de trabalho com os alunos e depois os melhores projetos, os projetos que são mais votados, são implementados com o apoio do município e são projetos tanto escolares como comunitários. Os alunos dão ideias para aquilo que gostariam de melhorar dentro da escola, como fora da escola, na sua comunidade local. E através do PESA vamos trabalhando também uma maior literacia ambiental. Portanto, promovemos o conhecimento. Ao promovermos o conhecimento, os alunos, percebendo as problemáticas ambientais, são também agentes mais ativos de tentar melhorar cada vez mais as consequências das nossas problemáticas ambientais e tentamos, sempre que possível, promover uma cidadania mais ativa, mais consciente, mais responsável. E é aqui no PESA que, no Programa de Educação e Sensibilização Ambiental de Cascais, portanto, gerido pela Cascais Ambiente, e é daqui que eu venho, desta divisão. Muito brevemente, os objetivos estratégicos deste projeto passa por promover uma educação para o desenvolvimento sustentável. Temos anualmente cerca de 100 atividades. Atividades são realizadas dentro de sala de aula, no recinto escolar, nos diversos espaços que nós temos aqui em Cascais,
e as atividades são todas desenvolvidas de acordo com as metas curriculares, ou seja, nós não queremos que o PESA seja mais um programa, mas queremos que seja um programa de continuidade ao longo do ano e ao longo dos anos letivos, para que possam também ser uma ferramenta de apoio aos docentes. Tentamos sempre possível tirar os nossos alunos dentro da sala de aula, vemos da teoria o que é que acontece e que eles possam depois conhecer o nosso concelho. Acreditamos que só conhecendo, só indo ao nosso parque natural, indo à nossa praia, indo à nossa AMPA, é que realmente os alunos, ao conhecerem, desenvolvem um sentimento de pertença que faz com que eles depois também queiram valorizar, porque percebem que aquele espaço também é deles e, portanto, também é uma forma de eles colaborarem mais na preservação e na conservação desses espaços e assim promover uma cidadania mais participativa dos nossos jovens. Portanto, com as nossas atividades queremos educar, envolver e capacitar os nossos jovens. Queremos envolver os nossos jovens em projetos em que eles possam ter voz, que possam participar e possam ver algum das suas ideias, algum dos seus trabalhos depois também na comunidade onde estão inseridos. A título informativo, portanto, este projeto, ou este programa foi lançado no ano letivo 2012-2013 e até à data já foram realizadas mais de 13.000 ações de educação ambiental, que abrangeram cerca de 342 alunos e até hoje, portanto, já envolvemos todas as escolas públicas do concelho de Cascais. As atividades são desde o ensino pré-escolar até o ensino secundário, são todas gratuitas e cada vez mais vamos para além das escolas públicas, também trabalhamos muito com as escolas privadas e todas as atividades são gratuitas. E trago agora aqui alguns exemplos de iniciativas que nós promovemos aqui no nosso PESA e que podem ser facilmente replicadas em outros concelhos, em outras escolas. Como há pouco falei, cada vez mais nós achamos que é muito importante os alunos, para poderem realmente ter uma voz ativa, conhecerem o espaço onde estão, e por isso uma das atividades que nós fazemos muito são os passeios interpretativos, a conhecerem o nosso património natural. Depois temos as ações de plantação e de conservação da natureza, por exemplo, na Semana da Floresta Autóctone, aliás, no Dia da Floresta Autóctone, que em novembro nós fazemos sempre uma semana de ações de voluntariado, ações essas que durante o fim de semana é para todos os munícipes ou visitantes que queiram participar e durante a semana é aberta para todas as escolas e todos os dias nós temos estas ações de plantação. Agora, no mês de março, temos também uma semana dedicada a esta parte da natureza e vamos ter ações de conservação da natureza com os nossos alunos também durante uma semana. Estas atividades são também apoiadas por atividades que nós desenvolvemos também com os nossos alunos e outros voluntários, no nosso Banco Genético Vegetal Autóctono, com atividades de sementeira de espécies autóctones, que depois os alunos podem, passados uns meses, a serem eles próprios depois a plantar no nosso Parque Natural. Temos também as limpezas costeiras, que trouxe o exemplo do nosso Mais Mar. Este projeto, os nossos técnicos vão à escola, vamos tentar perceber que tipo de resíduos são mais produzidos, o impacto que os mesmos têm e a facilidade com que os mesmos podem parar ao mar. Depois, para além de uma limpeza que é feita no recinto escolar, os alunos depois, numa segunda atividade, vão para a praia, vão fazer uma limpeza à praia e vão registar e quantificar todos os resíduos que recolhem nessa limpeza. E muitas vezes, hoje, por exemplo, houve uma dessas atividades, ainda em recinto escolar, e posso-vos dizer que as próprias professoras ficaram muito surpreendidas com a quantidade, foram bastantes quilos de resíduos que os alunos conseguiram encontrar na escola, que aparentemente nem estava assim tão suja, digamos assim. Depois temos também várias exposições temáticas, isto porque nós trabalhamos em sala de aula alguns conteúdos temáticos, já agora à parte o PESA trabalha diversos conteúdos temáticos da educação ambiental, desde economia circular, alterações climáticas, eficiência energética, biodiversidade, a sustentabilidade ambiental são alguns dos temas que nós trabalhamos aqui, e ao trabalharmos em sala de aula também temos fichas
experimentais que os professores também podem dinamizar autonomamente com os seus alunos e depois desenvolvem trabalhos temáticos, os quais nós tentamos sempre que possível colocar expostos em locais públicos. Para quê? Para que toda a comunidade possa perceber o trabalho que as escolas façam e que possam ser sensibilizadas para estas temáticas. Aqui, eu trouxe aqui um exemplo da exposição do Econatal, que nós já fazemos ainda antes do PESA, um outro projeto que nós tínhamos, que era o EMAC Educa, e são exposições de árvores de Natal decoradas com reutilização de resíduos, e que mantemos até hoje, porque realmente é uma exposição que tem impacto na comunidade e que as escolas gostam muito de participar. Depois temos estas turbinas eólicas para sensibilizar a nossa comunidade para as alterações climáticas e temos estado a dinamizar nos últimos anos a exposição sobre os ODS, onde os alunos fazem telas representativas de um determinado ODS e é uma forma de também assim chegar à população, porque ainda muitas pessoas não sabem o que é que são os ODS, o que é que significam e o que é que pretendem passar e quais as suas medidas. Depois também fazemos comemorações de algumas das efemérides ambientais, por exemplo, no dia 5 de junho temos sempre uma manhã dedicada ao ambiente com diversas atividades, onde reunimos algumas centenas de alunos e trouxe-vos aqui também uma imagem do nosso concurso do lixo ao luxo, para promover o dia da reciclagem e onde fazemos um desfile com fatos feitos com materiais reutilizados que os alunos depois desfilam de forma muito orgulhosa e que também tem sido um sucesso. Como há pouco já falei, temos também as hortas nas escolas, queremos potenciar as hortas como um recurso pedagógico que as pessoas podem trabalhar nas várias valências, mas também queremos potenciar a agricultura biológica, queremos também que os familiares se envolvam neste projeto, porque aqui com as hortas nas escolas verificamos que muitas vezes este projeto vai além da escola e também os pais, os avós, os tios também são aqui envolvidos, mesmo em atividades ao fim de semana. Muitas vezes há escolas que abrem a porta ao fim de semana para ser mais fácil e em conjunto trabalham depois a horta da escola dos seus filhotes. Temos também o passo ao próximo, falamos sobre economia circular, falamos do problema da fast fashion e, por que não, realizar campanhas com os pais, com a comunidade local de angariação de roupa usada, mas em bom estado, que é o que nós fazemos num passo ao próximo, roupa essa que depois é doada a uma entidade, neste caso aqui em Cascais é a Fundação O Século, para que depois possa utilizar essa roupa. Portanto, é uma campanha de angariação, aliamos assim a economia circular, também à parte de solidariedade social e é um projeto que também já tem há alguns anos e tem funcionado muito, muito bem aqui junto à nossa comunidade e os pais aderem muito bem a esta campanha. Depois temos um projeto que é o Faz Eco. O Faz Eco pretende fazer exatamente isto, fazer eco, dar voz aos nossos jovens e envolvê-los em campanhas que possam promover a sustentabilidade ambiental junto da comunidade escolar. São propostas feitas pelos alunos que nós ajudamos a desenvolver. Temos aqui um exemplo da nossa mobilidade sustentável. Os alunos aqui quiseram fazer um dia para alertar sobre a mobilidade, porque não ir de transportes públicos, ir de bicicleta para a escola, e vieram todos para a rua com cartazes, com coletes, e foi uma campanha muito engraçada que esta escola fez aqui nas ruas, aqui neste caso São Pedro do Estoril. Depois temos outra campanha sobre a poluição marinha. Os alunos fizeram estes cartazes a alertar para o problema da poluição, andaram pelas ruas, chegaram à praia, fizeram uma ação de limpeza da praia e depois levaram inclusivamente uma coluna com música e tiveram a cantar para todas as pessoas que estavam lá presentes na praia, até porque isto foi junto ao Paradão e portanto também tínhamos a parte das esplanadas com bastantes pessoas e tiveram ali a cantar, portanto tudo para sensibilizar toda a comunidade para não deitarem lixo para o chão, para a preservação da vida marinha.
Um exemplo desta escola, a escola fez um trabalho de pesquisa sobre as espécies existentes na escola, mas não só, também no espaço verde da comunidade junto à escola, pediram-nos o apoio para o desenvolvimento destas placas identificativas e depois tiveram a colocar as placas identificativas para toda a comunidade ali à volta da escola. Portanto, que estas fotografias são do espaço exterior da escola. Neste exemplo, tivemos uma escola que quis proteger uma ribeira que passava lá ao pé. Uma vez mais, fizeram cartazes, mobilizaram-se e fizeram pequenos panfletos que tiveram a entregar junto das pessoas que iam passando, no comércio local, e depois esta atividade culminou com uma atividade de limpeza junto à ribeira e a colocação também de uma placa para alertar as pessoas que ali passassem para não fazer lixo junto à ribeira, que é de todos. E, finalmente, no ano passado fizemos o nosso Manifesto pelo Ambiente, fizemos o chamado Livro Verde do Ambiente, que andou por 12 escolas aqui de Cascais, escolas essas que olharam com um olhar crítico para aquilo que os envolvia e tiveram a pensar, ok, o que é que nós podemos fazer aqui para ajudar a sustentabilidade ambiental do nosso concelho? Fizeram as suas propostas foram registadas neste livro verde, que depois, no dia 5 de junho, no dia do ambiente, foi entregue no município de Cascais. As propostas foram todas apresentadas ao presidente da Câmara. O livro também foi entregue em mãos e posso dizer que algumas destas propostas já foram concretizadas aqui em Cascais, o que é sempre muito, muito bom, muito positivo, porque os alunos às vezes falam-nos que nós temos ideias, mas às vezes nem sempre parece que os adultos não nos ouvem. E nós aqui, sempre que possível, tentamos dar esta voz ativa aos nossos alunos. E pronto, a educação ambiental é essencial para uma sociedade mais consciente e responsável e fundamental na construção de um futuro mais sustentável. Para finalizar, e o que eu trouxe aqui, o objetivo, a ideia fundamental é melhorar em sala de aula e com os recursos que nós temos, e neste caso a plataforma Zinkers tem também muitos destes recursos que nós possamos usar em sala de aula, portanto, aumentar a literacia ambiental dos nossos alunos, melhorar o conhecimento que eles têm relativamente ao território local, pois só assim eles conseguirão ter um olhar mais crítico daquilo que os rodeia e uma análise mais construtiva do mesmo. Para quê? Para que possam ter uma participação mais ativa através das propostas de melhoria, as quais certamente depois vão valorizar o seu território e preservar um ambiente que certamente irá ao encontro aqui do projeto Zinkers, porque todos juntos só assim conseguiremos um futuro melhor, que é aquilo que todos nós desejamos, quer aqui em contexto de projeto Zinkers, quer nós em Cascais, quer certamente todos os professores que nos estão aqui a ouvir, trabalharmos para formar cidadãos ambientalmente mais conscientes, ambientalmente mais responsáveis, com uma voz mais ativa, que realmente daqui a uns anos possam fazer diferença naquilo que nós estamos a necessitar, porque atualmente já estamos a pagar uma fatura já um pouco pesada e se realmente não tivermos quem possa pôr aqui um determinado travão e ter uma voz ativa e fazer a diferença, vai ser complicado e são aqui os agentes de mudança que estão aqui hoje, todos estes professores, que são realmente quem vai conseguir formar os nossos alunos como cidadãos ativos, como nós desejamos. E da minha parte é tudo. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Aqui muitos exemplos de Cascais, do que pode ser aplicado nas escolas, em todas as escolas, com o apoio dos municípios de cada escola. Portanto, trouxemos os exemplos de Cascais, mas todos os municípios têm também os seus programas e que podem ser todos aqui incorporados na vossa candidatura aos prémios Zinkers. Então, o que é que são os prémios Zinkers? Vou voltar aqui à minha apresentação. Os prémios Zinkers são um reconhecimento
do trabalho que as escolas já estão a fazer. Portanto, é um desafio nacional para as escolas do ensino básico. Temos 3 categorias: primeiro, segundo e terceiro ciclo. Premiamos 12 escolas, 4 por categoria. Os finalistas têm um acesso a uma experiência formativa em Lisboa e 2.000 € para um projeto de inovação educativa na escola, mais 500 € para premiar os alunos que participaram. Os vencedores, que são anunciados nesta gala em Lisboa, vão receber ainda mais 7.500 € para desenvolver um projeto de transformação da sala de aula ou da escola. E, portanto, é mesmo isto, é um reconhecimento do trabalho que já é feito todos os dias e que não é preciso estar a inventar nada para participar neste concurso, é mesmo só mostrar o que já é feito. Como é que podem fazer, como podem mostrar isto? Então, registam-se na plataforma, utilizam os nossos recursos em sala de aula e depois partilham as aprendizagens e os compromissos dos alunos num destes formatos. Para o primeiro e segundo ciclo, em formato de notícia ou capa de jornal, e para o terceiro ciclo, um manifesto para a sustentabilidade. Como o engenheiro Joaquim já disse, até dia 24 de abril, submeter na plataforma as INCAs. Então, os critérios de avaliação, como é que são avaliadas, como é que são escolhidas as candidaturas? Temos uma forte componente que tem a ver com a aplicação do projeto, isto é, a utilização dos materiais do programa, a participação dos alunos, o envolvimento dos professores, e com isto queremos dizer a maior, incluir a maior diversidade de professores, a transversalidade do desenvolvimento do projeto na escola e também uma parte de divulgação interna ou externa do que é apresentado. E depois, então, os últimos 15% têm a ver com a adequação do documento final, aqueles dois que eu falei, as notícias ou o manifesto, de acordo com os critérios que têm a ver com conteúdo, criatividade e qualidade da apresentação. Portanto, não é, o documento final é um agregado de todas as ações que são desenvolvidas dentro e fora da escola. Para nos falar um pouquinho mais sobre como é que isto se vive realmente na escola, convidámos a professora Maria Manuela Lourenço, como já foi dito, é diretora do agrupamento de escolas Sister, e muito obrigada, muito bem-vinda, e vem-nos falar aqui da sua experiência como um dos finalistas. Boa tarde. Agradeço em primeiro lugar o convite ao agrupamento de escolas de Cister para participar neste webinar e dar a oportunidade também de falarmos um bocadinho do trabalho que desenvolvemos no agrupamento e também foi desenvolvido no âmbito do Prémio Incas. Efetivamente, eu revi-me muito no conteúdo da doutora Ana Rodrigues, porque aquele tipo de preocupação, aquele tipo de ação que é desenvolvida em Cascais, junto às escolas públicas, nós também, umas desenvolvemos por iniciativa própria e outras desenvolvemos também em articulação com os municípios, que têm aqui um papel determinante também, porque proporcionam uma série de recursos que permitem, lá está, tirar os alunos da sala de aula e levá-los para contextos de aprendizagem muito diversificados. Não sei se é para continuar a falar, se espero por algumas questões. Sim, nós temos aqui algumas questões que têm realmente a ver com a participação. Como é que esta participação contribuiu para a visão estratégica do agrupamento e para os vossos objetivos educativos? Pronto. Quando se fala em cidades sustentáveis, não é um conceito abstrato ou que está ali muito distante. Quando dizemos cidades sustentáveis, estamos ao mesmo tempo a dizer presente e futuro. Hoje, agora, é preciso potenciar a sustentabilidade das cidades para que tenhamos futuro e cidades. Portanto, é mesmo uma lógica de preparação para o futuro. E é na escola que tudo começa, todos nós nos lembramos. Na altura eu era uma jovem mãe
de que a separação dos resíduos começou porque eu tinha filhos no pré-escolar e é a escola, o jardim de infância, que potencia a separação de resíduos nas famílias que era quase inexistente. Portanto, a escola tem um papel formativo, não só para os alunos, mas depois por uma espécie de efeito de círculo na água, que se reflete e tem impacto também nas famílias e depois mais tarde na comunidade. Se não encararmos o trabalho das escolas assim, alguma coisa estamos a fazer mal. Não somos mosteiros, os alunos não estão encerrados no mosteiro, o que nós queremos são cidadãos ativos e participativos na comunidade. As preocupações e as orientações com a sustentabilidade estão plasmadas desde logo nos objetivos do projeto educativo do agrupamento, e são depois vertidos quer no exercício de gestão propriamente dita, quer na gestão também do currículo, até porque a dimensão cívica e cidadã está suficientemente plasmada, por exemplo, nos valores que integram o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Há uma diversidade de projetos, e aquilo que acabou de dizer é importantíssimo, há uma diversidade de projetos já a funcionar na escola que estão relacionados com a sustentabilidade. Participar nos prémios Zincaras é ou agarrar num desses projetos ou agregar vários e ver como é que se trabalha a sustentabilidade. Ainda por cima, porque esta dimensão está potenciada pela área de disciplina de cidadania e desenvolvimento. Ela integra as dimensões a trabalhar. Trabalhar junto dos nossos alunos para eles entenderem e nós, se calhar, reentendermos o que é sustentabilidade, é muito importante para formar esses cidadãos. Assim, só muito rapidamente falar 2 ou 3 projetos, mas eu não vou escutá-los, até porque o nosso agrupamento é um agrupamento muito grande, nós temos 23 escolas e um universo que ronda os 3.800 alunos, portanto há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, estamos a trabalhar neste momento junto do município para trazer um projeto relacionado com a literacia dos oceanos. Temos várias escolas aderentes ao projeto Ecoescolas. Temos o primeiro centro qualificado que já é na vertente de adultos com a bandeira Ecoescolas, somos o único no país que se candidatou. Realizamos os conselhos Ecoescolas com os alunos, onde participam, e é absolutamente extraordinário de ver os alunos do jardim de infância e do primeiro ciclo a participarem em conselhos Ecoescolas. E eu diria até da experiência como diretora, porque realizo todos os anos 2 assembleias de alunos. Às vezes podemos ter tendência a pensar que com os alunos mais jovens é difícil trabalhar, eu acho que é o contrário. Eles ainda estão de uma certa inocência e são extraordinários na maneira como participam. As assembleias de alunos com alunos do segundo e do terceiro ciclo são absolutamente incríveis. As dos alunos do ensino secundário são um bocadinho mais maçadoras, estou a brincar, mas no sentido mais difícil, eles têm aquela espontaneidade e os miúdos mais pequenos são de uma criatividade que nós temos de aproveitar e potenciar, que é para depois eles continuarem assim. Depois há este trabalho também que é muito importante, que é tornar as práticas de consumo mais esclarecidas, e os prémios e este tipo de iniciativas permite isso. Temos ultrapassado muito aquela ideia que não é só a reutilização, passará muito mais pela redução. Os nossos hábitos de consumo têm de ser mais limitados, mais estruturados. Depois também a conservação da biodiversidade, nomeadamente do património local da zona onde as escolas se inserem, e levar os alunos a refletir sobre esta necessidade de mudarmos as nossas práticas, os nossos hábitos, para termos melhoria de qualidade de vida. Depois, em termos de orientação também do projeto educativo, é evidente que a metodologia de trabalho de projeto está consagrada no Decreto 55, naquilo que é a flexibilização do currículo, etc. Portanto, trabalhar com o prémio deste bom projeto é potenciar a metodologia de trabalho de projeto. E depois, as candidaturas, os concursos, os prémios são apelativos, são catalisadores e para envolver professores e alunos.
Pronto, não sei se quer fazer outra pergunta, que isto eu embalo e depois fica-me pá. Eu Olha, acho que a Helena, exatamente. eu posso interferir aqui, não estava combinado, mas de qualquer maneira eu não posso deixar de interferir. Primeiro para dar os parabéns à professora Maria Manuela pelo trabalho que tem realizado na escola, mas depois surgiu-me aqui algumas questões, e é um privilégio termos aqui uma diretora de agrupamento, e, portanto, temos também outra perspectiva, da escola, digamos assim. Neste momento, eu gostaria que me explicasse, o que é que motivou o agrupamento e, portanto, a escola a participar, neste prémio e, e participar num projeto de sustentabilidade fora da escola. Portanto, Uhum. o porquê, a participarem numa concepção do novo arranjo paisagístico, digamos assim. Portanto, uma coisa fora da escola. Qual foi o impacto? O impacto e o objetivo têm a ver com isto. Para já, esta ideia de que, penso que foi a doutora Ana Rodrigues também disse isso, as crianças conseguem pensar também o ambiente onde se inserem. Elas têm opinião sobre um local onde vivem, elas têm objetivos que querem também ver cumpridos. Aquela iniciativa que se falou aqui, que se falou há anos, e há anos, não foi assim há muitos anos, aquela ideia de dar voz aos alunos é absolutamente fundamental no contexto escolar. E depois, quando se dá a voz aos alunos e quando se pede aos alunos pensem aquilo que vocês querem, é incrível ver como é que eles têm ideias tão bem estruturadas. E a ideia tem a ver com isto, porque tem a ver com a comunidade onde eles se inscrevem, tem a ver, por exemplo, com o contexto onde está inserida a escola. E eu lembro-me que fiz uma visita com o presidente da Câmara à escola e o senhor presidente perguntou aos alunos o que é que eles queriam. Eles souberam lá dizer: queremos que arranje o campo exterior e queremos um novo campo de jogos. Ou seja, eles sabem muito bem aquilo que querem. É, Exatamente. é pensarmos ao contrário. Eu acho que nós adultos, desculpem, está bem, mas quando eu digo nós adultos, eu estou lá também. Acho que às vezes somos um bocadinho arrogantes nesse sentido. Achamos que nós já sabemos tudo, já vivemos tudo. Não, é preciso efetivamente dar-lhes espaço, voz e tempo para eles pensarem e para eles fazerem projetos. E quando eles se envolvem, a transformação que é quando nós lhe damos espaço para eles fazerem. Concordo exatamente com o que esteve a dizer. Para mim é muito bom ter ouvido estas palavras, até porque eu coordenei um projeto que vocês sabem que era a Voz dos Alunos@DGE, e que Exato. realmente foi um projeto muito, muito interessante e que vem colaborar exatamente o que a professora Maria Manuela teve a dizer. Agora, outra pergunta que eu também lhe queria pôr é: como é que a liderança da escola pode incentivar os projetos que liguem aprendizagens curriculares, digamos assim, e problemas reais da comunidade? Como é que estas duas. Eu estou a dizer isso porque nós temos muitos colegas que dizem que, mas eu tenho que dar matéria, eu tenho que fazer não sei o quê. Portanto, como é que estas duas questões, aprendizagens, e os problemas reais da comunidade, se podem interligar, e como é que a liderança da escola pode intervir nesta questão? Em primeiro lugar, a comunidade escolar que um diretor, que uma pessoa dirige, digamos assim, tem de saber que a direção, ou o órgão de gestão, ou seja lá quem for, seja lá quem for que conduz o barco, que está aberta à mudança e à inovação. E que está aberta a ideias e que é capaz de escutar. Eu penso, eu estou a falar da minha experiência, ou seja, os meus professores e os meus alunos também têm de saber que podem chegar à direção e propor, e que a proposta é analisada com carinho. Normalmente, eu até respondo a brincar: quem sou eu para impedir alguém que quer fazer uma coisa de o fazer? Eu queria que houvesse mais pessoas a quererem fazer. Mesmo, volto a frisar, nem tudo tem de partir dos alunos, é preciso acolher também, às vezes, os projetos, às vezes não sempre, os projetos propostos pelos alunos, porque os alunos também têm ideias e também gostam de as apresentar. E em termos de liderança é preciso que a comunidade saiba isto, que
diretor, ou seja, quem lá está, quem é preciso para tomar decisões, está aberta, que escuta e que acolhe com vontade este tipo de iniciativas. E isto é o primeiro movimento. O segundo movimento é a diretora, a gestão, os coordenadores de departamento, o conselho pedagógico, são também potenciadores dos projetos. E é preciso trabalhar na divulgação, na motivação. Às vezes é preciso quase ir buscar uma pessoa específica para dizer, olha, está aqui um projeto tão giro, tem mesmo a tua cara, não queres apresentar uma proposta? E fazer esse trabalho muito de divulgação, às vezes junto dos coordenadores de escola, por exemplo, nós temos, e todos os anos é difícil, nós temos também o orçamento participativo, que é uma forma incrível dos alunos pensarem num projeto e de terem verbas, muitas vezes até depois completadas pelo orçamento da escola, para proporem estruturas, mudanças, alterações que eles sentem necessidade na escola. E, portanto, é preciso, às vezes, ir insistir até junto das turmas. Olha, meninos, está a decorrer o orçamento participativo, o que é que vocês querem apresentar, como é que é? Há aqui uma verba de 500 euros, não tem nada que possam, que queiram fazer com este dinheiro, abrem. E depois é um bocadinho esta lógica. E depois o outro aspecto muito importante tem a ver com a comunicação e com a divulgação. Quando alguém faz alguma coisa, deve ter esse trabalho reconhecido e divulgado, que é para criarmos, no bom sentido, o efeito contágio. Claro. Por exemplo, nós temos a funcionar mensalmente uma newsletter que divulga, além das redes sociais e da articulação com os órgãos de comunicação local, que divulga alguns projetos, algumas atividades que o professor sente necessidade de mostrar à comunidade. É óbvio que se eu vejo o projeto do meu colega na newsletter de janeiro, se calhar eu também até que faço umas coisas interessantes, agora vou contribuir com a newsletter de fevereiro. E isto é uma dinâmica que se vai criando. Se, por exemplo, o agrupamento de escolas de Cisterna já está no nível que eu gostaria, não, porque eu acho que sou naturalmente insatisfeita, eu acho que ainda temos muito espaço para fazer mais e melhor. Os meus Obrigada. professores sabem que eu penso assim, porque Obrigada, professora Manuela. mais ou menos já dizem, pronto, lá vem a Manuela com as ideias dela, não faz mal. Eu acho muito interessante porque aquilo que nos tem passado é que realmente estes projetos que vão sendo desenvolvidos pelas escolas têm uma intencionalidade de aprendizagem para os alunos e, portanto, quanto mais interligação entre as disciplinas, mais óbvio se torna que as aprendizagens vão sendo facilitadas. Como também disse há bocado a engenheira Ana Rodrigues, temos que os envolver para poder fazer com que eles aprendam também. E se eles perceberem que no cotidiano podem resolver assuntos com as aprendizagens que fazem na escola, melhor ainda. Mas eu já me estou a exceder, peço imensa desculpa a Filipa, vamos calar. Vou só agradecer mais uma vez por ter respondido às minhas perguntas e vou então deixar a palavra a si também. Obrigada. Obrigada, Helena. Nós tínhamos aqui mais algumas perguntas, vou tentar sintetizar. No fundo, para não nos alongarmos do tempo, foi apenas uma escola do agrupamento que concorreu. Como é que foi depois gerir a transformação da escola vencedora com o resto do agrupamento? Passa primeiro por essa questão do reconhecimento. Aquela escola, porque venceu este projeto e por acaso já tinha vencido outro, não é? É evidente que começa a ter mais recursos materiais também e tecnológicos que as outras escolas não têm. E eu tento passar esta imagem que é, como escola pública, a escola pública, é uma coisa que quase me irrita, que é pensar que a escola pública é um lugar de miséria e de carência. Não tem de ser. Mas para não o ser, é evidente que dependemos muito do Orçamento Geral do Estado, dependemos muito dos municípios e dependemos muito de nós. É preciso agarrar as oportunidades. O prémio Zinca se pode traduzir-se, em última instância, em 10 mil euros para a escola. 10 mil euros numa escola pública é uma fortuna. É ser possível transformar a escola.
Por exemplo, parte deste prémio foi utilizado também na aquisição de mobiliário específico, porque o espaço, o contexto de espaço, é também preditor do sucesso educativo, é preditor também da diferenciação pedagógica e da inovação pedagógica. Se eu tenho uma sala alinhada com uma sala do século XIX, não é? Ali direitinha com o professor de um lado e os alunos do outro, estou a potenciar um tipo de aula, uma metodologia específica. Mas se investir num mobiliário dinâmico, e nós temos conseguido trazer algum desse mobiliário para as nossas escolas, com este prémio e com outros, se conseguir trazer esse mobiliário dinâmico, ele próprio potencia o trabalho colaborativo entre os alunos, o trabalho de grupo, o trabalho de projeto, práticas diferenciadas na sala de aula. Pronto, se conseguimos um prémio com o qual adquirimos com mais computadores, mais software, etc., podemos aplicar outro tipo de metodologias mais ativas e mais centradas nos alunos. Pronto, isto é uma espiral, é como as cerejas, é começar a criar o entusiasmo. E o que é que diria aqui a quem ainda está a hesitar? Diga, diga. O que é que diria aos professores que ainda estão a hesitar? Vale a pena concorrer? Vale sempre a pena concorrer. O que não vale a pena é ficar parado, não é? As oportunidades não nos acontecem parados. É um bocadinho aquela ideia de uma caminhada de quilómetros começa-se com um passo. A transformação de escola começa com poucos passos. E aderir a estes projetos, mesmo que não ganhemos, não faz mal, mesmo que não, só a ideia de participar, só a ideia de imaginar um projeto, só a ideia de olhar para um projeto que já está a decorrer na escola numa perspectiva diferente, já é transformador. É captar oportunidades para a escola pública e, sobretudo, para envolvermos os nossos alunos também nessa transformação, porque não vale a pena fazermos coisas de adultos para os alunos, tem de ser os alunos a fazer, temos de fazer com os alunos para eles. E o projeto, tanto quanto eu falei de novo com os professores envolvidos na última participação, e o projeto traz isso. Eles falaram, por exemplo, da excelência dos materiais pedagógicos que estão gratuitamente disponibilizados. E de tal maneira, também para ficar como a Maia de exemplo e desafio, este ano não, acho que este ano ainda não conseguiram, mas já estão a preparar uma participação para o próximo ano, mais concentrada, envolvendo, por exemplo, as 18 turmas do Centro Escolar de Alcobaça. Portanto, é sempre medir. Não, é como aquela quando fazemos a pergunta e temos o não garantido, mas é importante que façamos a pergunta. É sempre importante irmos atrás das oportunidades. É o nosso dever como escola pública. Muito obrigada. Estamos quase a terminar. Muito obrigada por nos ter respondido, pelo aqui o seu incentivo. Eu queria só chamar aqui a atenção aos nossos participantes dos Zinca Labs. São um modelo que eu vou partilhar aqui no site. Um modelo de apoio aos professores que estão a pensar em concorrer. Se vierem aqui à nossa plataforma, temos este novo cartaz que nos abre para um calendário em que podemos então observar, inscrever-nos nas nossas sessões abertas de apoio para trocarmos ideias, para ajudar a estruturar a candidatura. Inscrevam-se, nós estamos aqui para ajudar, queremos ouvir-vos, queremos receber as vossas candidaturas e será isto. Estamos aqui mesmo em cima da hora. Muito obrigada a todos. Lígia. Olá, Filipe, obrigada. Eu estava aqui deliciada com esta sessão que foi ótima, foi muito gira. Obrigada a todos os que estiveram aqui. E agora é organizar mais sessões destas para a frente, para o futuro. Entretanto,
dizer, a Filipa e a equipa da Filipa está disponível todas as quartas-feiras, à hora do almoço e ao final do dia, é estes Zinkers Labs que ela acabou de comentar. Como é que se podem inscrever na plataforma Zinkers? Ela já demonstrou, não é necessário estarem inscritos na plataforma, mas nós, claro, incentivamos que sim, que estejam e que, em suma, desta iniciativa de hoje, consigamos, não é, entre todos, escolas, municípios, programas, projetos, contribuir para termos um melhor amanhã e melhores jovens também, e adultos. Obrigadíssima a todos por estarem aqui hoje conosco.